Boa noite, converso com o pesquisador Marcelo Gomes, ele é pesquisador da Fiocruz e coordenador do Infogripe. Professor, eu quero debater com o senhor essa questão da possível terceira onda. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse no sábado não vislumbrar uma terceira onda no Brasil. Do ponto de vista técnico-científico, né, em epidemiologia, não existe uma definição clara do que é uma onda, né, numa curva de casos, por exemplo. Né? Então, por isso que a gente tem aí diversas opiniões divergentes em relação a se a gente já teve, de fato, onda, se a gente está vivendo ainda a primeira onda, né, mas diferentes fases da mesma onda, por não ter, de fato, essa definição precisa, né, específica. Agora, se a gente utilizar aí um conceito mais leve, simplesmente fases de crescimento, né, aí fica muito mais claro. Né? E aí a gente, olhando para as curvas de cada estado brasileiro e até a curva agregada do país, nós observamos que nós já tivemos, em muitos lugares, 3 fases muito claras de crescimento acentuado, né, em alguns apenas 2, né, mas essas fases são mais claras e aí a gente foge dessa questão aí de mas é ou não é, porque aí a gente tem definições muito claras e precisas. Né? É tranquilo a gente avaliar essas fases de crescimento. A curva Brasil, inclusive, ela está num patamar hoje de estabilização, de interrupção, de queda, que é superior aos 2 picos do ano passado, aquele do começo do ano e o de novembro. E isso diversos estados repetem também esse cenário, e em alguns deles, não apenas a gente teve essa interrupção de queda, como a gente já iniciou, já vê os sinais claros de um início de uma retomada do crescimento, ou seja, que em alguns lugares seria, então, uma terceira fase de crescimento ou até mesmo uma 4ª fase de crescimento. A questão é, para onde nós vamos? Aonde vai levar essa nova fase de crescimento? Ela vai se manter? Vai, de fato, ter um novo pico forte ou vai ser só uma leve subida e depois voltar a cair? Depende de nós. É isso que vai determinar. A gente partir do princípio, já de antemão, que não vai continuar subindo, é uma receita, né, para justamente chegar nesse cenário. Né? Porque se a gente baixar a guarda, achar que está tudo bem e a epidemia está resolvida, né, acontece o que aconteceu agora. Por que parou de cair? Em alguns locais voltou a subir. Porque justamente nós relaxamos demais, baixamos a guarda de maneira muito precipitada, né, por conta da queda, e aí voltamos a nos expor, voltamos a circular. Né? Em muitos lugares a gente vê que a adesão ao uso de máscara também vem diminuindo, e isso facilita a transmissão. Professor, qual é a importância da chegada do inverno? O pesquisador Ali Mokdad, do IHME, entende que o inverno é um fator relevante para a Covid, para vírus respiratórios. A gente já passou um inverno de pandemia no ano passado e agora está chegando o inverno de novo. Isso tem importância? Esse sim, qual que é? Ele é mais um ingrediente, né? Mas no Brasil a gente não tem visto um papel predominante, né, do clima na dinâmica da Covid. Por exemplo, se a gente pegar os estados da região sul, né, e até mesmo São Paulo e Minas Gerais, que são estados em que, quando a gente olha os históricos de problemas respiratórios e internações por vírus respiratórios, é tipicamente no inverno que a coisa fica mais grave. Né? Agora, se a gente olha a curva da Covid do ano passado e deste ano, a gente vê que não foi bem isso. A gente observa, por exemplo, que agora, no verão, no auge do verão, a gente teve o cenário pior, né, com um pico mais elevado, coisa que historicamente a gente não observava em vírus respiratórios no Brasil. Por quê? Porque justamente o comportamento humano está sendo preponderante. Para a gente encerrar, o Infogripe, o que o Infogripe já sabe sobre a variante indiana e seu possível papel na pandemia no Brasil? Ainda não está muito claro. Né? A gente ainda tem muita informação a aprender em relação a essa variante. Né? No momento, o que a gente tem de informações é que ela ainda não está estabelecida no país. Né? Nós observamos aí os casos de importação. Né? Agora, o que a gente precisa manter em mente? Né? Primeiro, essa vigilância nas fronteiras é fundamental. Né? A testagem, o controle, isolamento e quarentena de pessoas suspeitas. Né? E, de novo, né? Está em nossas mãos evitar o estabelecimento dessas variantes caso a gente receba pessoas infectadas no nosso país com essas variantes. Né? Se a gente tiver com a transmissão controlada no nosso país, a gente pode até receber casos importados, mas a gente vai dificultar o estabelecimento dessas variantes no nosso país. Tá? Mas, de novo, a gente pode também
mantendo o nível que a gente está mantendo hoje no número de casos no Brasil, nós mesmos estamos de novo correndo o risco de gerar no Brasil novas variantes importantes, né? Então, cuidar para a gente não ficar olhando só para fora e esquecer o que está acontecendo aqui dentro. Então, a responsabilidade está nas nossas mãos. Professor, muito obrigado pela sua atenção. Conversei com o pesquisador Marcelo Gomes, ele é pesquisador da Fiocruz e coordenador do Infogripe. Muito obrigado pela sua atenção e boa noite. Eu agradeço, é sempre um prazer. Tchau, tchau. Se nós não tirássemos do ar imediatamente a revista, nós teríamos uma multa pesadíssima por dia. É um negócio assim, que nos quebraria.